Bom dia, pessoal. Bom dia. Essa sexta-feira aqui, começando a live. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, está muito perto. Iniciando a live aqui. Quem for entrando, dá um bom dia aí. Vamos falar de um tema muito importante. Bom dia. Um tema muito importante que é sono, né? A relação do sono, principalmente com a inteligência. Então, são informações muito importantes que eu vou passar aqui. Todos os pais e quem é aspirante a pai aí, quem está gestante ou quem ainda não tem filho, ou quem é cuidador de criança, é importante a gente absorver essas informações aí. Bom dia quem foi entrando, me dê um feedback aí, por favor, se estão me ouvindo, se estão me vendo direitinho, né? Eu na terça-feira à noite, né? Eu fiz uma live falando da inteligência, de como estimular a inteligência da criança. Inclusive essa live está salva, dei muitas informações fantásticas, que são coisas simples que dá pra gente fazer no dia a dia. Obrigado aí quem está dando feedback aí, sejam bem-vindos aí à live, muita informação bacana que eu vou falar aqui. Então na terça-feira eu falei basicamente algumas informações importantes sobre o sono, também sobre alimentação, sobre atividade física, coisas que estímulos, vínculos, formas de conexão com o filho que estimulam a inteligência, né? Até o recado final meu foi: brinque, né? Deixa a criança brincar. A criança tem que brincar para estimular a inteligência. Isso é fundamental. São coisas simples, né? E muitas crianças não têm brincado, né? E quando a gente fala brincar, não é brincar de videogame, não é brincar vendo televisão, é brincar mesmo, brincar de puxar carrinho, de chutar bola, andar de bicicleta. Isso estimula a inteligência. Então quem não assistiu a live de terça, eu convido a voltarem lá, ficou salva, e assistirem. Está no meu IGTV, tá bom? Eu vou também postar no Facebook, no meu YouTube. Falar nisso, quem não me segue no YouTube, comece a seguir, porque às vezes, né, a pessoa não vê o vídeo no Instagram, mas recebe o aviso que está publicado no YouTube, então fica mais fácil da pessoa assistir. Outro recadinho também, antes de eu começar a falar do tema especificamente, é sobre o canal que eu criei no Instagram, no Telegram e tanta mídia, né, que a gente confunde, Telegram e no WhatsApp. Tem dois canais, então basta clicar no link que está na descrição da minha bio do Instagram, tem um link, e aí você entra no canal do WhatsApp e do Telegram. Lá, além de informações importantes sobre as lives que estão acontecendo e eventos que a gente faz, também eu posto dicas exclusivas lá. Então quem tem filho aí, ou está gestante, casal grávido, ou aspirante a pais ou cuidadores aí, não deixem de entrar lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp. Quem pode escolher o que achar melhor, tá bom? Então, qual a influência, né? Vamos entrar no tema. Eu vou explicar a influência do sono na inteligência, e depois eu vou abrir para perguntas. Quem quiser já mandar alguma pergunta pode mandar, mas eu vou responder no final, né? Para ficar mais didático aí. E de preferência mandar perguntas referentes ao tema, tá bom? Sempre tem a mãe que fala: meu menino fez cocô mole, é normal. Não tem, né? Eu gosto de responder todas as dúvidas, mas o ideal é que a gente responda dúvidas focadas no tema, né? E esse tema é fantástico, é importantíssimo essas informações que eu vou passar, e nem sempre a pessoa está ligada nisso, né? Não, todo mundo sabe que dormir é importante, mas ninguém sabe o quão importante é. Realmente é mais importante do que a gente tem ideia, né? É isso que eu vou falar aqui agora. Então, o tema da live de hoje é a importância do sono no desenvolvimento e na evolução da criança, no desenvolvimento neurológico da criança e principalmente na inteligência, né? Então, o que é inteligência? Quando a gente fala em inteligência da criança, né, do adulto também, muitas pessoas falam: inteligência é tirar boas notas, né, é conseguir passar de ano, é conseguir aprender, né? E também isso também é inteligência. Mas não é só isso, né? A inteligência é muito mais abrangente do que isso, né? Quando a gente fala de inteligência, a gente não pode esquecer da parte emocional, né? Da inteligência que muito se fala, inteligência emocional, mas muitas pessoas não sabem o que é inteligência emocional.
Inteligência emocional é a criança, o adulto aprender a lidar com as emoções, né? Aprender mesmo em momentos de raiva não agredir a pessoa, aprender mesmo em momentos que sofre alguma agressão verbal não reagir de forma inadequada. Então isso dentre outras coisas, é importante que a criança desenvolva e que a gente ensine isso para o nosso filho. Então essa inteligência emocional é um dos quesitos, é um dos conceitos da inteligência. Não é só aprender, não é só tirar boas notas, né? É a inteligência de comunicação, né? Tem muitas pessoas que são muito inteligentes, aprendem muita coisa, mas não tem a inteligência de comunicação, não sabe se comunicar com as outras pessoas. E isso é importante, isso é muito importante, né? A inteligência social que a gente fala, ou de comunicação. Isso é fundamental para o desenvolvimento da criança e da plenitude da criança como um todo, inclusive gerando felicidade, né? Dificilmente a pessoa é feliz se ela não tem uma inteligência emocional adequada, se ela não tem uma inteligência de comunicação social adequada. Outra parte, né, da inteligência que a gente não pensa muito é a inteligência a capacidade de abstração. O que é abstração? A capacidade de pensar, de sonhar mesmo e de fazer planos, de imaginar. Isso entra muito a parte do brincar, né? Quando a criança brinca, ela desenvolve muito essa parte da concentração, do pensamento, né? Do sonho. Quando ela brinca ali de bonequinho, quando brinca de casinha, quando brinca de cozinhar, quando brinca do carrinho com um bonequinho, isso a criança vai imaginando, ela começa a imaginar, brinca com areia, com massinha. Isso é fundamental, né? Não é o tema de hoje, né? Falar do estímulo de brincar para o desenvolvimento. Nós com certeza vamos fazer uma live sobre isso, mas falar dessa importância porque eu estou conceituando também outros aspectos da inteligência que não só o aprendizado. Outro aspecto fundamental que muitas pessoas, inclusive adultos, posso dizer a maioria, não sabe, é a inteligência do autoconhecimento. A gente aprender a se conhecer, né? A nos conhecer, né? No caso, se conhecer, me conhecer. Isso é fundamental, porque à medida que a gente aprende a se conhecer, a gente começa a evoluir mais, né? Porque o maior inimigo da gente muitas vezes é a gente mesmo, né? A gente se sabota no dia a dia, a gente faz coisas mesmo não querendo, mesmo sabendo que não são boas para a gente. E à medida que a gente passa a se conhecer, isso minimiza muito, né? Então, o autoconhecimento é uma forma de inteligência também. Então, a gente sabe, né? E também a parte de aprendizado, a parte do conhecimento como um todo, da capacidade de compreensão das coisas. Então, só para informar que quando a gente fala em inteligência, a gente não fala somente em aprendizado, em memorização. Tem muitas outras coisas ligadas principalmente à emoção, à comunicação e à interação, tá bom? E a gente sabe também que uma parte dessa inteligência vem da parte genética, né? A pessoa, muitas famílias tem mais facilidade de aprendizado, tem mais facilidade de lidar com as emoções, tem mais facilidade de comunicação. Uma parte é genética, mas é uma pequena parte. A grande maioria, a maior parte da inteligência, ela é desenvolvida através de estímulos, né? E os estímulos são dados pelos pais nessa fase inicial, né? E o sono faz parte disso. Se a criança não tem um sono de qualidade, se a criança não é dada à criança a oportunidade de um sono de qualidade, a criança não vai ter um desenvolvimento cerebral adequado. Quando eu falo desenvolvimento cerebral, não é do tamanho do cérebro, é um desenvolvimento das conexões cerebrais, para que a criança desenvolva realmente essa parte da inteligência de todos esses setores que eu falei: inteligência emocional, de abstração, autoconhecimento e também do aprendizado, tá bom? E o sono, né? O que é o sono? Por que a gente precisa dormir, né? Muita gente acha que perde tempo, né? Mas eu preciso dormir mesmo. Eu durmo porque eu estou cansado. Muitas pessoas deixam o filho brincar até o momento que a bateria literalmente arria, e aí a criança dorme de exaustão mesmo. E não pode ser assim. Eu vou explicar aqui, baseado em estudos, não vou falar nada que eu vou falar aqui, sim, eu vou falar também a minha opinião, mas as coisas que eu vou citar aqui são todas baseadas em estudos científicos, tá bom? Então, vamos concordar, não vamos concordar, a questão, os estudos científicos mostram os benefícios do sono de qualidade, e quando a gente sabe que
foi feito um estudo baseado em evidências, a gente começa a dar mais importância para isso, tá? O sono é uma função biológica essencial, né? Sem o sono a pessoa não sobrevive. Ela é importante no momento do sono, é que é feita a consolidação da memória, tudo que é aprendido durante o dia, né? Mas a bebezinha aprende, né? Aprende, ele começa a enxergar, ele começa a ver as coisas que está ao redor, enxergar as cores, encaixar objetos, começa a engatinhar, começa a andar, começa a interagir com o meio. Isso tudo é aprendizado, né? Quando a gente fala em aprendizado, não é só aprender as vogais, as consoantes, também, né? Na idade de alfabetização Então, tudo que é aprendido no decorrer do dia, isso entra como se fosse uma caixinha da memória. Isso vai ser consolidado, como se fosse um carimbo que fica ali para sempre na cabeça da criança, desde que ela tenha um sono de qualidade. Tem um momento do sono específico em que essa consolidação acontece. Então, é importante a gente ter isso, na nossa cabeça, que o sono é importante para a consolidação da memória. Sem sono, as coisas que foram aprendidas no decorrer do dia não entram para a cabeça da criança. Então tem muitas pessoas que estudam, por exemplo, para passar no vestibular ou para tirar uma nota na prova, e no outro dia parece que dá o branco, né? Fala, não, deu branco, né? A gente ouve muito isso de adolescente, principalmente. A gente acha que é desculpa, desculpa, desculpa esfarrapada porque não estudou. E às vezes é verdade, sim, já está comprovado cientificamente. Se a criança estuda muito, isso vale para o adulto também, mas principalmente para a criança, estuda muito, aprende muito, ou você ensina algo novo para a criança e ela não dorme bem, aquilo não vai ser aprendido. Muitos pais falam assim, doutor, ele ensina, ele até presta atenção nas coisas que a gente ensina para ele, mas no outro dia parece que ele não aprendeu nada. Será que ele tem algum problema? E muitas vezes não, muitas vezes é sono que está faltando, porque se não tem o sono, aquilo que foi aprendido não é memorizado, tudo é perdido. É como se literalmente entrasse no ouvido e saísse no outro, né? A criança não é só ouvido, né? Mas visão, todos os sentidos que a criança aprende é perdido durante de um dia para o outro, se não é fixado através de um sono de qualidade, tá bom? Outra coisa, o momento do sono é um momento, muita gente acha que o cérebro desliga. Não, o cérebro está muito ativo, né? Durante o sono. São atividades diferentes do que acontece no momento que ele está acordado. Tem um momento do sono que a atividade é muito parecida com o momento que está acordado, o momento de vigília que a gente chama. E tem um momento que a atividade está mais lenta, mas o cérebro o tempo todo está funcionando. Ele está funcionando, repondo as energias que ele precisa. Ele está funcionando, memorizando, arquivando aquelas memórias e produzindo hormônios que são importantíssimos, que eu vou citar aí para vocês, tá bom? Podem mandar perguntas daqui a pouquinho, perguntas referentes ao tema de preferência, e que daqui a pouquinho eu vou responder. Então, dito tudo isso, o que a privação de sono representa? Uma criança dormir menos do que precisaria, né? E eu vou falar sobre isso para frente em relação à variação de acordo com a idade, mas qual o impacto que isso pode dar, né? Uma criança dormir mal durante um dia, dormir mal por um tempo mais longo, quais as atividades, quais os prejuízos que isso pode acontecer? Um dos prejuízos é prejuízo físico. Se a criança dorme mal, no dia seguinte ela terá. Então existem impactos a curto prazo, que você percebe no dia seguinte, e tem impactos a médio e longo prazo. A curto prazo você observa já diretamente no dia seguinte uma dificuldade física da criança. O que é dificuldade física? Parte motora mesmo. A criança fica com mais desânimo para poder engatinhar, dependendo da idade, andar, para poder brincar. Inclusive, o brincar, né, nós já citamos na live de terça-feira, é uma das características importantes para desenvolver a inteligência. Se a criança está desanimada no dia seguinte por não ter dormido bem, ela vai ter menos paciência, inclusive, para brincar. E isso vai ter impacto também negativo na formação da inteligência. Então, essa deficiência, essa dificuldade física que é gerada a curto prazo, ela tem um efeito de ciclo vicioso, atrapalhando também o desenvolvimento da inteligência
da criança. Dificuldades cognitivas, né? Vários estudos já mostraram que a criança que dorme mal tem dificuldade de concentração no dia seguinte. E quando a gente fala cognitiva, é de aprendizado em geral, não é somente de aprender alfabetização. Bebezinhos que estão aprendendo a encaixar cubinho, bebezinhos que estão aprendendo a ter uma coordenação motora de levar a mão nos objetos, que estão aprendendo a engatinhar, eles têm uma regressão a curto prazo e a médio e longo prazo no desenvolvimento cognitivo também, tá? A parte social, de interação social também é fundamental. A gente observa isso, né? Uma criança que dorme mal, né? A gente observa, os estudos mostraram, a criança que dorme mal, no dia seguinte ela vai interagir menos com outras crianças, ela não vai ter paciência de brincar com o irmão, de brincar com coleguinhas, se estiver na época de escolinha, por exemplo, ou se for numa pracinha, ela vai ter pouca paciência de interação, pouca iniciativa interativa. Então, isso pode dar impactos a longo prazo também, inclusive na socialização, inclusive nessa parte do desenvolvimento social, que é um ganho da inteligência também, também a longo prazo, né? É importante os pais se informarem sobre isso, né? Qual é a idade? Cada idade tem uma necessidade de sono, né? A gente observa, por exemplo, um nenenzinho naqueles primeiros dias de vida, ele tem um sono que pode variar de 16 a 20 horas. Tem nenenzinho, né, recém-nascido, que precisa dormir até 20 horas nas 24 horas, né? E quando isso vai diminuindo essa necessidade de sono, chega a 2 anos de idade, mais ou menos, né? Só para dar uma ideia, a necessidade de sono da criança cai de 16 a 20 horas nos primeiros dias de vida, até para 12, 13 horas com 2 anos de vida. E nesses primeiros 2, 3 anos, principalmente, o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento das conexões, ele está muito intenso, está muito acelerado. É o que a gente chama de janela de oportunidades para o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa, em todas as idades, focar na parte do sono. Mas, principalmente, se seu filho tem menos de 3 anos, isso o prejuízo vai ser talvez para a vida toda. O prejuízo dele não dormir bem nesses 3 anos vai ser para a vida toda, negativo, né? E o contrário também é verdade. O benefício dele dormir bem vai ser a longo prazo. Vai ser a longo prazo muito bom para ele, tá bom? Então existe uma diferença de acordo com a idade e uma diferença de criança para adulto, né? O adulto dormindo mal, ele também tem várias consequências negativas, mas a gente precisa lembrar que o cérebro da criança está em desenvolvimento, né? Então o impacto para o neurodesenvolvimento da criança é imensurável, né? É muito grande comparado com o adulto. O adulto depois basta modificar o estilo de sono que aqueles prejuízos vão revertendo. Uma criança pode ser tarde demais, dependendo da idade que os pais acordam para isso, né? Então a importância do sono, muitos não dão essa importância para o sono. Então é importante uma live igual essa, é importante a gente falar mais sobre o assunto, porque isso vai trazer impactos para o neurodesenvolvimento, né? É a janela de oportunidades quando a gente fala, porque os primeiros anos, quando o cérebro está gerando mais sinapse. E o comportamento, então eu falei que a curto prazo a criança fica mais desanimada de brincar, no dia seguinte ela fica com mais dificuldade de interação, e a médio e longo prazo ocorre uma alteração inclusive do comportamento da criança. Vários estudos mostrando que a criança que ela tem uma dificuldade de sono, que ela tem um prejuízo no sono, ela vai ter uma alteração no comportamento. Ficam crianças mais irritadas, ficam crianças mais chorosas, e isso gera também um ciclo vicioso, que se ela está mais irritada no dia seguinte, ela tende a dormir mal no dia seguinte, principalmente aqueles bebezinhos que precisam da soneca diurna, e aí dormindo mal no dia seguinte vai gerar um efeito que a gente chama de efeito vulcânico, de dormir mal na noite seguinte. E aí, quando a gente vê, entrou nesse ciclo e está há meses, anos assim, com essa dificuldade de dormir. Por que acontece essa irritabilidade? Durante o sono, né, durante o período que a criança está dormindo, ocorre produção de hormônios, de endorfinas, que são hormônios que dão prazer, que são hormônios do bem-estar, né? Isso acontece também para um adulto. Tudo que eu estou falando para criança aqui vale para adulto também, tá bom? Então hormônios bons que desenvolvem, que estimulam a pessoa a ter prazer, desenvolver
com o bem-estar com qualidade. Então, no dia seguinte, uma pessoa que dormiu bem, ela fica mais feliz, literalmente fica mais feliz. E isso melhora a interação, isso melhora o aprendizado também. Então, é a produção dessas endorfinas. E o contrário, né? Então, dormir bem produz hormônios bons, que são as endorfinas. E dormir mal produz mais cortisol, que é um hormônio que, se produzido em excesso, ele gera estresse na criança, gera irritabilidade na criança, gera outras alterações de comportamento. Inclusive, falando em hormônio, tem um hormônio que é o hormônio do crescimento, né? O GH, o pessoal antigo, o pessoal da roça, falava sempre que a criança cresce dormindo. Isso é verdade, né? O sono, durante o período do sono, é que é produzido a maior quantidade do GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio, ele faz com que a criança literalmente cresça. Se a criança dorme mal, isso a longo prazo vai ter um prejuízo na estatura da criança. Então, a criança que dorme mal por longos períodos, ela vai ficar mais baixa do que a criança que dorme bem. E esse mesmo hormônio, ele é produzido também no adulto, né? Só para lembrar. E esse hormônio também ele serve para reparação de células. Então, tanto na criança quanto no adulto, células que precisam ser reparadas no nosso organismo. Então, vários estudos já mostraram que a privação de sono no adulto, a longo prazo, dentre vários outros prejuízos, pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer por causa da privação da produção desse hormônio de crescimento, tá bom? Mas o foco é criança, então a privação de sono vai produzir menos GH, isso vai diminuir o crescimento, né, a estatura final. Mas o principal impacto é na memória e na atenção. Então, a criança dormiu mal, no dia seguinte ela não concentra. Se ela não concentra, ela não aprende. Se ela não aprende, ela vai ter um déficit de inteligência, né? Porque a inteligência, dentre outras coisas, é a capacidade de aprendizado. Ela vai ter um problema na socialização. Então, dentre outras coisas, que a inteligência, o conceito da inteligência que eu citei no início, é a capacidade de interação, né? Então, tudo isso é impacto do sono, privado, né? Privação de sono. Teve um estudo finlandês, né? Esse estudo finlandês foram acompanhadas crianças durante 8 anos. Nesses 8 anos, crianças que tinham privação de sono comparadas com crianças que não tinham, né? Crianças que dormiam menos do que deveriam. E no final desses 8 anos, viram que crianças que dormiam menos do que o ideal, nesse longo prazo, né? Que o 8 anos foi considerado longo prazo, elas tinham sinais e sintomas característicos de criança que tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não estou falando aqui, nem esse estudo falou que privação de sono gera TDAH, não. Mas elas tinham características de criança com TDAH. Falta de concentração, impulsividade, dificuldade de aprendizado por não atenção. Então, e foi somente corrigindo esse sono, bastou corrigir esse sono, que a criança melhorou, que as crianças melhoraram. Não falando mais uma vez que não estou falando que hiperatividade é causada por falta de sono, não, mas a criança começa a ter sinais de uma criança que tem hiperatividade. E com certeza uma criança hiperativa que dorme mal também vai piorar a concentração, né? Então isso vale tanto para crianças que têm e as que não têm também. Então foi um estudo finlandês que durou 8 anos e comprovou isso daí, tá bom? Então o principal impacto é no aprendizado, né? Um estudo também mostrou que 1 hora de sono a menos, né? Então acompanharam crianças que estavam na fase escolar e viram que aquelas que dormiam 1 hora de sono a menos, no final de 1 ano, né? Que 1 ano não dá nem para considerar longo prazo, seria um médio prazo. No final de 1 ano, essas crianças que dormiam 1 hora por dia a menos de sono, elas tiveram um desenvolvimento de 2 anos a menos comparado. Fizeram os testes de QI e viram que aquela criança que estava na 6ª série, nesse estudo, né? Na 6ª série, eles estavam compatíveis com crianças da 4ª série, os que dormiam 1 hora a menos. Olha o impacto, 1 hora a menos de sono pode atrasar 2 anos no desenvolvimento da criança, depois de 1 ano de privação de sono. Então, é muito importante isso. Um outro estudo mostrou que 15 minutos a mais podem fazer diferença, né? Eles analisaram crianças que tiravam nota 10,
comparado com as crianças que tiravam a média, né, tinham uma média de 10, outros que tinham uma média de 8, outros que tinham uma média de 6. E viram que as crianças que tinham a média de 10 dormiam em média 15 minutos a mais do que as que tinham a média de 8. E as que tinham a média de 8 dormiam em média 15 minutos a mais do que as que tinham a média de 6. Ou seja, não é somente estudar, não é somente aprender, não é somente colocar seu filho em cursos, não é somente isso. Pode ser que seja importante sim, mas não, com certeza é importante sim, desde que a criança também tenha tempo para brincar, né? Que isso é fundamental. A gente não pode sobrecarregar a criança de vários tipos de estudo, vários tipos de matricular em todos os tipos de curso, e esquecer que ela precisa ter tempo para brincar, que sem ter tempo livre para brincar, a criança não desenvolve a inteligência. Mas olha só o impacto que teve, 15 minutos a mais já fez com que a criança tivesse um ganho de aproximadamente 20% a mais no aprendizado. Então é fantástico isso e é importante a gente atentar para isso, tá bom? Esses níveis de cortisol que eu citei inicialmente, né, o cortisol em excesso ele gera agressividade, ele gera falta de paciência na criança, também teve um estudo a longo prazo que mostrou que a criança que dorme mal, por excesso da produção do cortisol, ela terá mais chances de desenvolver diabetes e obesidade. Isso também foi mostrado no adulto, né? Muita gente acha que não dormir faz emagrecer, é o contrário, né? Se você não dormir, você engorda. Além de você produzir mais cortisol, isso pode dar uma desregulação da produção de insulina, o seu pâncreas vai trabalhar mais, você sente mais fome, né? Você tem mais produção de um hormônio que chama grelina, e a grelina ela faz você comer muitas vezes até sem fome. Você vai ter aquela alimentação compulsiva, né? Come muito, aumenta o acúmulo de gordura na região abdominal também, comparado com criança que dorme melhor. Então não é somente na inteligência o impacto, né? Isso que eu estou mostrando aqui, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não estou me importando do meu filho ser inteligente, mas não é só na inteligência, é no diabetes que vai influenciar, na obesidade, na agressividade, uma série de outras coisas. Então a privação de sono ela é catastrófica para a criança, para o adulto também, mas é muito mais impactante para a criança, visto que está nessa fase de desenvolvimento. E esse mesmo cortisol, a longo prazo, o excesso da produção desse cortisol e a diminuição da produção dessas endorfinas aumentou a chance de desenvolver doenças mentais na idade adulta. Então, uma criança que dorme mal, desde os primeiros dias, meses de vida, ela tem muito mais chance de desenvolver na idade adulta, inclusive depressão, tá bom? Ansiedade, doenças, inclusive outros tipos de doença mental e depressão também. Então, olha só a importância que o sono tem para a saúde do ser humano, né? Não falando só de criança não, mas do ser humano. Estudos mostraram também a baixa de imunidade, né? Muitas pessoas ficam preocupadas, né? Eu quero dar uma vitamina para o meu filho para melhorar a imunidade, né? Eu ouço isso aqui todo dia no meu consultório, eu queria dar vitamina para melhorar a imunidade, eu quero dar um remédio para melhorar a imunidade. E quando a gente vai conversar sobre o sono, a criança está dormindo mal, né? Fica até tarde, às vezes na televisão, e isso é impacto negativo na imunidade. A criança adoece muito mais se dormir mal, adoece não só de doenças mentais, que eu falei agora, né? Mas também de doenças físicas, de vírus, bactérias. Isso também vai ter um impacto negativo no desenvolvimento, inclusive dependendo da idade, inclusive cerebral da criança, tá bom? E o que a gente faz então como pai? O que eu posso fazer? Tu deve ter gente aí se perguntando, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Eu quero abrir os olhos, com essa live, a minha ideia é abrir os olhos de vocês para a importância do sono na vida dos seus filhos. Né? E isso é importante. A partir do momento que a gente enxerga aquele problema, aí a gente começa a buscar a solução. Enquanto a gente não sabe que aquilo é um problema, a gente vai deixando. Não, dorme tarde, não, mas pelo menos ele está ali divertindo, mas pelo menos ele está vendo a televisão dele ali, ele está se divertindo com o videogame, dorme tarde, acorda tarde, está tudo certo. Não,
estudos mostraram que o sono de qualidade, ele precisa também de ter rotina de horário para dormir. Então a criança precisa dormir cedo. Esse impacto também não adianta também sono só de quantidade, tem que ter um sono de qualidade. Então a criança precisa dormir cedo, a gente precisa colocar algumas rotinas. Então, a partir do momento que a gente sabe que aquilo é um problema, que agora quem assistiu essa live ou quem vai assistir sabe que é um problema, sabe dos impactos que isso tem a longo prazo, aí a gente começa a buscar a solução, tá bom? Eu vou dar algumas dicas aqui de coisas que eu sei que são importantes para melhorar o sono, baseadas também em estudo, né? Mas cada criança é única, tem coisas que a gente precisa ajustar criança por criança, dar dicas para a mãe de acordo com o desenvolvimento de cada criança, de cada faixa etária. Mas o que eu vou falar aqui vale para todas as crianças, tá bom? Então, a primeira coisa eu falei do impacto do sono no desenvolvimento da criança, do impacto tanto positivo quanto negativo. E agora eu vou falar o que os pais podem fazer e devem fazer para melhorar, que é outra coisa também que muitos não têm essa noção do que pode ser feito, né? Se informar é a primeira coisa, se informar tanto da importância do sono, quanto de como a gente fazer com que a criança tenha um sono de qualidade. Então isso é importante, é o primeiro passo e esse nós já estamos dando, né? Uma coisa fundamental para que a criança tenha um sono de qualidade é a colocação de rotinas. É impossível a gente colocar um sono de qualidade para o nosso filho, a gente oferecer, né? Ele não vai oferecer um sono de qualidade para o nosso filho, se ele não tiver rotina. A criança precisa de rotina, e algumas rotinas dá para se colocar desde os primeiros dias de vida, algumas rotinas a gente precisa de idade para colocar, mas cada fase é uma fase, e as rotinas vão mudando. Eu não falei que a criança dorme 16 a 20 horas nos primeiros dias de vida e chega a 2 anos, está dormindo 12 horas e vai modificando com a idade? Então as rotinas também precisam ser modificáveis. Então a gente precisa criar uma rotina e com o decorrer do desenvolvimento essas rotinas vão modificando, mas a colocação de rotina é importante. A criança que não tem rotina de horário para bebezinho nos primeiros dias de vida, a gente não vai colocar rotina de horário para mamar. Mas a criança que não tem rotina alimentar, a criança que não tem rotina de horário para ir para a cama, a criança que não tem rotina de horário para brincar, de horário para fazer as tarefas, é impossível a gente conseguir colocar um sono de qualidade. Então a rotina é importante. Muita gente acha que a rotina engessa, a rotina aprisiona, e pelo contrário, quem tem rotina, quem coloca rotina no filho, tem liberdade. É o contrário do que muita gente pensa. Quem pensa assim é porque não pôs rotina. Depois que você coloca rotina no seu filho, depois que você tem uma rotina, inclusive nós adultos precisamos de rotina também, né? Senão a gente não sabe para que lado caminhar. Então a criança principalmente precisa dessa rotina. Isso vai impactar, a criança que tem rotina vai impactar positivamente no sono. Então a primeira coisa é colocar a rotina. A criança precisa fazer atividade física. A atividade física tem um impacto positivo no sono. Precisamos tomar cuidado que a atividade física não pode ser feita naquela hora que antecede a hora de dormir, né? Então, por exemplo, se seu filho dorme 8 da noite, de 7 às 8 não pode ter uma atividade física vigorosa, né? Se o seu neném dorme 2 da tarde, né? Bebezinho nos primeiros 3 anos de vida, precisa dormir à tarde, precisa dormir, dependendo da idade, de manhã e de tarde. Então, dorme 2 da tarde, de 1 às 2, não pode ter atividade física, mas tem que ter um momento de atividade física. Isso desde os primeiros dias de vida, né? A gente deita o nenenzinho de barriguinha para cima e faz cosquinha no pezinho e movimenta as perninhas, ter aquele momento da atividade, aproveitar o momento que o neném está acordadinho. E à medida que vai desenvolvendo a criança, 3, 4 meses, 5 meses, começa a colocar no chão, no tatamezinho, para estimular a rolar, estimular a levar a mão nos brinquedinhos, estimular a engatinhar, estimular a andar, correr, pular. Ah, mas não está podendo sair por causa da pandemia. Tem estratégias para fazer atividade física dentro de casa, igual eu falei, deixar a criança correr, pular, chutar bola, pular corda e dar uma voltinha na calçada com a criança, dar uma voltinha na pracinha. A gente precisa estimular a atividade física. E quando a gente estimula a atividade física, acumula uma substância no cérebro, que é a adenosina, e essa adenosina estimula o sono de qualidade também. Uma criança que fica parada o dia todo vendo televisão, além da tela diretamente atrapalhar o sono, atrapalha a produção esse acúmulo dessa adenosina, e vai ter um impacto negativo também
no sono da criança, tá bom? Então é fundamental a gente ter esse olhar para a importância da atividade física, além de ter outros benefícios, né? A própria atividade física melhora a oxigenação cerebral e ajuda ajuda na inteligência. Eu vou fazer uma live específica sobre isso, a importância da atividade física para o desenvolvimento da inteligência, mas ela tem um papel importante, diretamente ligado à inteligência e também diretamente ligado ao sono, que aí vai indiretamente também beneficiar a inteligência. Então, a atividade física é fundamental. Outro ponto fantástico e importante que muitas pessoas não se atentam para isso é a importância da conexão com o seu filho. Tenha tempo de qualidade com o seu filho, sente-te com ele no chão, olhe no olho dele, converse com ele, brinque com ele, mesmo que seja bebezinho de dias de vida, até crianças, adolescentes, né? Isso é importante, essa conexão, a criança se sentir valorizada, você olhar no olhar, dar um bom dia, tomar um café da manhã com a criança, sentar na mesa para almoçar, aproveitar os momentos que você tem. Se você não tem um momento o dia todo com o seu filho, pelo menos 15 minutos que você tem ali disponível para ele, não fique no celular e deixe ele na televisão, sente com ele no chão e vai brincar de qualquer coisa que seja, mas olhando e mostrando para ele que você está dando atenção para ele. Uma prova muito forte dessa importância é quando, por exemplo, a mãe volta a trabalhar, né? A maioria das mães, se não todas, quando voltam a trabalhar, voltam ao trabalho, observam a regressão do sono da criança. Nossa, ele estava dormindo tão bem, eu voltei a trabalhar e está acordando a noite toda me querendo. Por quê? Porque a criança quer a atenção da mãe, ela quer a atenção da mãe. E se ela não está conseguindo essa atenção durante o dia, ela vai compensar durante a noite, né? Então, a gente sabe, e eu acho que vamos deixar de trabalhar por causa disso. Não, a gente pode até fazer uma live sobre isso, né? Porque a mãe, uma das coisas que a mãe, que eu vou falar para frente, é que o casal, né, que a mãe e o pai tem que estar feliz. E se o trabalho está deixando a mãe feliz, eu acho que isso é importante também para o desenvolvimento da criança. Mas o fato da mãe começar a trabalhar, ocorre naquele momento inicial ali, até a criança se adaptar, uma regressão do sono, porque a criança precisa dessa conexão. Então, e aí mais um motivo, mesmo quando a mãe trabalha o dia todo, quando o pai trabalha o dia todo, aqueles 15, 20 minutos que você tem com o seu filho, sente com ele no chão e brinque com ele, tá? Isso faz toda a diferença, isso vai diminuir os despertares noturnos e isso vai fazer com que ele tenha um desenvolvimento também diretamente da inteligência, porque uma das coisas, além da atividade física, que eu citei na live de terça, que estimula a inteligência, é o pai, a mãe se conectar ao filho e a criança brincar sem a presença de tela. Isso é fundamental, tá bom? Eu atendo muitos pais aqui que, quando eu pergunto que horas seu filho dorme, eu sempre pergunto, né? Faço esse questionário de sono. Que horas que ele dorme? Dorme meia-noite. Eu falo, mas por que ele dorme meia-noite? Ele fala, doutor, porque eu chego em casa do trabalho 7h30, 8 horas da noite. Né? E o horário bom para a criança dormir é 8 horas da noite, entre 7 e 9. Né? Passar de 9 não é bom. Lógico, varia um pouco de criança para criança, mas o ideal é não passar de 9 horas. Mas se você chega em casa 8 horas da noite, o ideal é você já chegar, né, sentar um pouquinho, brincar de uma coisa mais tranquila e já ir providenciando o ritual do sono, já ir providenciando as atitudes para que a criança entre no processo de adormecimento. E esses mesmos pais, né, são vários que eu já atendi com essa queixa, que dorme meia-noite, 1h da manhã a criança, não é desculpa, mas com o argumento de que doutor, é o tempo que eu tenho para ficar com ele, então eu chego 8 horas, eu fico com ele de 8 às 11. E a grande maioria, lógico, pode ter exceções a isso, a grande maioria, quando eu pergunto, e aí, o que você faz com ele de 8 às 11? Você brinca? Doutor, eu brinco um pouquinho, mas a maioria das vezes eu ligo a televisão e fico mexendo no telefone do lado dele, mas eu fico do lado dele, né? Mas tudo bem, você fica do lado dele, mas você não está com ele, não tem uma conexão, não existe um tempo de qualidade. Então é muito mais vantagem, ao invés do pai ficar ali de 8 da noite à meia-noite do lado da criança, o pai mexendo no telefone e a criança vendo televisão, é muito mais vantagem para o desenvolvimento cerebral da criança, para o desenvolvimento da inteligência, inclusive para o vínculo do pai com o filho, o pai sentar, brincar 15 minutos que seja com ele, olhando no olho, e depois vamos tomar um banho. O momento do banho também é um momento ótimo para se conectar ao filho, conversar com ele, depois deitar, ler uma historinha. Você vai ter ali 1 hora, né, contando 15 minutos de brincadeira, 15 minutos de banho, 15 minutos de leitura, né, um total dali 40 minutos, 1 hora,
de conexão com o seu filho, e ele vai dormir muito mais tranquilo, vai ter um sono de qualidade, e talvez no dia seguinte, talvez vai acordar até mais cedo, e você vai ter ali mais um período para tomar um café da manhã com ele, e se ele dormir tarde, você vai sair para trabalhar e não terá essa oportunidade. Então, a gente precisa repensar essas coisas, né? Às vezes com o argumento de que o tempo que eu tenho para ficar com ele, a gente acaba prejudicando a vida. A gente tem que ter essa consciência que dormir mal vai ter impacto negativo no desenvolvimento do nosso filho. A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente precisa mudar as estratégias, tá bom? E para isso tem que ter essa rotina. Então, falei da atividade física, da importância dessa conexão e fazer esse ritual do sono, né? Que eu citei aí nessa conversa do pai com o filho. Mas o que é o ritual do sono? Todo ritual é fazer as mesmas coisas, né? Mas são 3, 4 coisas que os pais têm que fazer todos os dias naquele momento que antecede a hora de dormir, né? Se seu filho dorme 8 da noite, de 7 às 8, naquele momento, 1 hora antes. Tem alguns estudos que falam que deve ser 2 horas antes, mas para a realidade da maioria das famílias é um pouco difícil fazer 2 horas antes. Mas pelo menos 1 hora antes, evitar agitação, aí sim nesse momento evitar atividade física vigorosa, evitar brincadeiras que agitam uma criança, vou brincar de pegar, vou brincar de esconde-esconde, vou brincar, isso agita a criança. Então a gente precisa ter brincadeiras mais tranquilas nesse momento, ler um livrinho é fantástico, tomar um banho, fazer um lanche, né? Então assim, são rituais, todo dia tomo leite, por exemplo, tomo banho, escova o dente, deita, vou ler um livro, né? Dependendo da idade você lê para o seu filho, dependendo da idade você lê junto com ele. Então isso é importante, é um momento de conexão, é um momento que gera esse ritual, já vai diminuindo a luminosidade, já mantém escuro. Lembrando que tela é um veneno para o sono, é um veneno por 2 motivos. Um aqui, a criança que vê tela naquele momento antes que antecede a hora de dormir, aquela luz azul do celular, do tablet, da televisão, né? Televisão, muita gente fala, não doutor, não deixe o celular não, mas eu deixo televisão. Acha como se fosse diferente, é tudo a mesma coisa em relação ao prejuízo para o sono. Além de ter um prejuízo direto, porque diminui a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Às vezes a criança até dorme logo após uma tela, mas vai ter um sono mais agitado, então ele vai ter um sono que não é de qualidade. Então, na hora que antecede a hora de dormir, não pode ter tela. E tem um impacto também, mesmo que você não deixe naquela hora que antecede, mas se a criança fica o dia todo na tela, ela vai ter pouca socialização, pouca atividade física, e pouca atividade física acumula menos adenosina no cérebro, que eu já expliquei, e aí vai ter um impacto negativo no sono. Então não adianta simplesmente, vai dormir naquela hora de dormir, fazer o ritual. Aquela hora de dormir tem que fazer o ritual do sono, isso é importante, diminuir o ritmo, fazer as mesmas coisas, tomar um banhozinho, o banho ajuda muito, mas também tem que ser um banho tranquilo, não pode ser aquele banho agitado, que vai jogar água no teto, e vai gritar, e fazer bagunça. Tem que ser um momento somente de um relaxamento ali, mergulhou um pouquinho na banheirinha, ou deu um banhozinho com água morna, para um relaxamento, um livrinho tranquilo, ou uma história tranquila, e já dormir no local que vai passar a noite, né? Não é o tema da nossa live, o ritual do sono, a gente também pode fazer uma live sobre isso, mas ter essa consciência de que é importante ter um momento de tranquilidade naquele momento que antecede ali a hora de dormir. Outro fator importante no sono é a alimentação, né? A criança que alimenta mal durante o dia, ela vai dormir mal, porque ela vai acordar com fome, né? Principalmente bebezinho, acorda querendo mamar. Então a gente precisa ter uma rotina alimentar adequada durante o dia para que a criança durma mal. E o contrário também acontece, uma criança que dorme mal, ela alimenta mal no dia seguinte, principalmente na manhã seguinte. As crianças que dormem tarde, elas não têm apetite na manhã seguinte, né? A maioria das crianças já não gosta tanto de comer assim que acordam, mas as que dormem tarde, pior ainda, as que não têm uma rotina de sono adequada, pior ainda. Então, dormir mal atrapalha o apetite, a criança que alimenta mal, dorme mal e também entra nesse ciclo vicioso. E também falando, a alimentação é outro fator, uma alimentação de qualidade, é outro fator que estimula diretamente o desenvolvimento da inteligência, né? E além disso, se alimenta mal, vai atrapalhar o sono, que também vai estimular, vai atrapalhar o desenvolvimento da inteligência. Então, atividade física, sono, rotinas, isso é fundamental para que a criança, e alimentação fundamental para que a criança tenha um sono de qualidade e, consequentemente, um desenvolvimento da inteligência. Falando em alimentos, tem alguns alimentos que atrapalham o sono, né? Muito se fala sobre, não pode comer feijão à noite porque dá gases, não pode comer carne de porco porque é remoso, né? O pessoal mais antigo da roça tem uma mania de falar remoso. Eu até hoje não entendi direito o que é remoso, eu acredito que é alguma coisa com mais gordura, né? Mas isso é mais mito, né? Realmente pode dar um pouquinho de gás na criança se comer muito feijão, mas
não é isso, né? Tem alguns alimentos que estimulam muito a criança, principalmente café, né? A cafeína, todo mundo sabe, é um alimento que a gente não deve dar para a criança. Mas tem pessoas que têm culturalmente o hábito de dar café com leite para a criança, né? Não é bom, porque além do café, não é o tema da live, mas o café inibe a absorção do cálcio, inibe a absorção do ferro. Então, uma associação café com leite não é boa para a criança. O café não é um alimento que a gente deve dar para a criança. Mas eu quero dar. Então, você dê de manhã, mas não dê à noite, porque a cafeína atrapalha. Lembrar que tem refrigerantes que tem cafeína, né, na composição. E o chocolate ele é altamente estimulante. A criança que come chocolate à noite, ela vai ter um prejuízo, provavelmente, no sono, tanto na dificuldade de pegar no sono, quanto na qualidade do sono. E aí às vezes a pessoa não dou chocolate não, mas eu ponho achocolatado no leite, é a mesma coisa. Então a gente tem que lembrar que à noite não pode ter chocolate, né? Mas ele dorme bem. Às vezes dormir bem não é dormir a noite toda. Dormir bem, além de dormir a noite toda, é ter um sono de qualidade. Se a criança tem um sono muito agitado, ela pode ter prejuízo também, porque ela não entra naquelas fases do sono mais profundo, que é justamente para fixação da memória. Então, essas dicas aí, além de uma alimentação de qualidade, com alimentos ricos em vitaminas, em fibras e proteínas, a gente precisa evitar esses alimentos que são alimentos que estimulam a criança em excesso, tá bom? A tela eu já citei, né, que a gente precisa evitar por dois motivos, tanto porque atrapalha a atividade física, quanto porque atrapalha a produzir a melatonina. E um fator principal, que talvez é o recado de hoje da live, pais felizes geram filhos felizes. Então, se os pais não estão bem, eu falei isso na live de terça-feira também, né, da inteligência, se os pais não estão bem, se o pai está mal-humorado, se a mãe está mal-humorada, se está havendo um desajuste familiar, aí, briga entre o casal, mesmo que não tenha briga na frente das crianças, mas se não existe, quando eu falo um casal, às vezes tem muitas pessoas que são mais solteiras, né? Tem avós que cuidam do filho. O ambiente familiar tem que estar um ambiente de harmonia, independente de qual problemas tem, a gente precisa tentar resolver, porque a criança, ela é muito sensitiva. Então, muitas crianças dormem mal e a gente avalia tudo certinho, a mãe fazendo tudo certinho, a alimentação tudo ok, e quando a gente vai ver mais a fundo, está havendo uma desarmonia do casal, está havendo uma desarmonia, uma falta de conexão da mãe com a criança, ou uma preocupação exagerada da mãe com alguma coisa. E isso piorou muito agora, principalmente com a pandemia, né? A gente tem visto uma pandemia associada aí, de ansiedade, né? Os pais ansiosos gerando ansiedade na criança, os pais às vezes se culpando porque não está tendo tempo para ficar com o filho, ou às vezes está tendo tempo, mas não está conseguindo fazer as tarefas com o filho, e além de ser pai, agora está tendo que ser professor, né? Eu sei porque eu estou passando por isso também. Isso gera mais ansiedade, isso é lógico, mas a gente tem que aprender, a gente precisa crescer com isso e tentar ter aprendizados com isso, né? A gente não pode deixar com que isso contamine a gente de forma que gere ansiedade, porque se os pais estão ansiosos, inseguros, insatisfeitos, infelizes, isso vai impactar diretamente no nível de felicidade do filho, e se isso acontecer, com certeza vai impactar também no sono da criança. E para que isso aconteça, uma das coisas importantes são os pais também dormirem bem, né? Se os pais não dormem bem, eles vão ficar mais estressados, eles vão ficar mais obesos, eles vão ter câncer no futuro, tudo isso que eu falei aqui, que os estudos já mostraram a longo prazo. Então, a gente precisa dar exemplo em todos os momentos da vida, na hora da alimentação, na hora da atividade física, inclusive no momento do sono. Então, a gente precisa ter o hábito de dormir mais cedo. Mas não, eu não posso, eu trabalho, eu tenho que resolver coisas. Mas pelo menos seu filho tem que dormir mais cedo. Agora, se você quer que seu filho durma cedo, você tem que criar um ambiente propício para que ele durma cedo, tá? Se a mãe, por exemplo, entra para o quarto com o filho para oferecer o sono e o pai está na sala vendo televisão, a criança não vai dormir, ou vai lutar contra o sono, ou vai ter mais despertares. Então, todo aquele momento do ritual do sono, todos têm que entrar naquele ritmo, mesmo que depois que a criança já esteja adormecida, os pais voltem para a ativa de novo. Mas naquele momento do ritual do sono, todos têm que seguir, todos da casa, todos que estão naquele ambiente têm que seguir aquele mesmo ritual para que a gente ofereça um sono de qualidade para a criança, pelo menos para a criança, se possível para todos nós, né? Inclusive adultos, tá bom, pessoal? Esse é o recado de hoje aí do Titio Fabiano. Vou abrir para as perguntas agora, né? O principal é isso, a gente tentar
a gente ficar atento para que a gente tenha consciência de que o sono realmente ele tem impacto importante na vida da criança, não só vida, mas qualidade de vida, né? Então isso é fundamental, tá bom? Quem gostou aí, manda um joia, por favor. Já estou vendo que chegaram muitas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir alguma aqui. Eu não vou responder todas, né? Vou olhar algumas que estão de acordo com o tema aqui para responder, até porque está quase chegando 11 horas aqui, senão eu não consigo salvar a live. A Pimenta Mariana, o bebê de 4 meses dorme 19 horas às 5, de 19 às 5. Deixa eu fechar as notificações aqui que eu não estou conseguindo ver só a mensagem. Ele dorme de 19 às 5 da manhã e acorda 2 vezes para mamar. É um sono tranquilo? É uma pergunta, é um sono tranquilo? Soneca de 4 horas durante o dia e uma costuma ser longa, de 2 horas seguidas e uma de 40 minutos. Pois é, o neném de 4 meses está dormindo 7 da noite, indo até às 5 da manhã e acordando 2 vezes para mamar. E a soneca durante o dia costuma ser longa, de 2 horas. Pois é, tá bom, pelo que eu estou vendo aí tá bom. Muitas mães falam assim, olha, meu menino está dormindo X horas, tá bom. Primeira coisa que eu pergunto, qual a idade? Depende muito da idade, né? Meu filho está acordando de hora em hora à noite, é normal? Se for um nenenzinho nos primeiros dias de vida, pode ser normal. Agora, isso não é normal para uma criança de 3, 4 meses, 6 meses, de 1 ano. A gente vê criança de 1 ano acordando de hora em hora para mamar à noite. Então, a gente precisa colocar rotina, né? E aí eu falo com toda tranquilidade, mas eu tenho uma consciência muito tranquila quando eu faço isso. Quanto mais a gente estuda sobre isso, mais a gente fala isso de consciência tranquila. Que a criança precisa de rotina, mesmo as que estão em leite materno. É leite materno exclusivo até o 6º mês, é livre demanda, é muito bonito isso e a gente deve fazer. Agora, chega no momento que a gente precisa colocar rotina. Introduz a alimentação com 6 meses, 7 meses introduz a janta, 8 meses, já tem 2 meses da introdução alimentar. É o momento da gente colocar horário para almoço, horário para janta, horário para mamar. Não é livre demanda o tempo todo, porque se fizer isso, quem defende livre demanda até 2 anos de idade, na verdade não está defendendo leite materno, está indo contra leite materno, porque as mães não dão conta, o neném que mama a noite inteira, de hora em hora, com 1 ano de idade, a mãe vai querer lá tirar o peito da criança. Mesmo que mantenha o peito, isso não é saudável para a criança precisa dormir, tá bom? Então, antes eu tinha muito medo de falar isso em live, porque quando eu falava sobre isso, eu perdia muito seguidor. Mas eu quero falar a verdade para que as mães entendam a importância disso. E tem como fazer seu filho dormir a noite inteira e mamar tudo que ele precisa durante o dia. Ou acorda uma vez para mamar de madrugada, um neném com 1 ano, ok, tá, beleza. Não vamos brigar por causa disso, deixa mamar uma vez. Agora, o menino mamando de hora em hora durante a madrugada, uma criança, estou falando para uma criança de 1 ano, que eu atendo isso aqui no meu consultório, queixas assim todos os dias, né? Isso para mim é um crime. Um pediatra falar que isso é normal, isso é normal, é livre demanda mesmo. Isso é um crime falar uma coisa dessa. Não é normal. Isso não é normal para a mãe, isso não é normal para a criança e ninguém aguenta. E chega num ponto que eu ouço todo dia aqui, doutor, qual o remédio que eu tomo para secar meu leite, porque eu não estou aguentando mais. Então, até por ser muito defensor do leite materno até os 2 anos de vida, exclusivo até o 6º mês e manter como único leite até 2 anos, eu falo, a gente precisa por rotina sim, e a gente precisa permitir com que as mães durmam à noite, porque se ela não dorme, ela não vai ter paciência, e se o menino não dorme, ele não vai desenvolver o cérebro. Então a criança é um conjunto que a gente tem que analisar tudo, e a família faz parte desse conjunto. Então a gente precisa ter um olhar, como pediatra, a gente precisa ter um olhar para as mães, para os pais, quem cuida da criança, todos têm que estar felizes. Não adianta só a criança estar feliz. Se os pais não estão, a criança vai ficar infeliz e vai entrar em depressão também, e vai ser um contagiando o outro de problemas emocionais. Então a gente precisa ter esse olhar aí, tá bom? Foi um desabafo aqui. Não, tô brincando. Porque você perguntou, eu abri aqui até a tabelinha de sono. 3 meses é recomendado umas 6 a 9 horas de sono noturno. A tabelinha é uma tabelinha de sono da Sociedade Brasileira de Pediatria. Você consegue abrir ela no Google lá, digita lá. Horas de sono de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Você vai achar essa tabelinha, fala em cada idade.
3, 4 meses, geralmente 6 a 9 horas de sono durante a noite. E pode acontecer despertares noturnos, não tem nenhum problema. Tá mamando 2 vezes à noite, tá tranquilo, tá bom? E as sonequinhas durante o dia tem que totalizar umas 5 horinhas de sono durante o dia. E às vezes dorme 2 horas aqui, 1 hora ali, somando tudo tem que chegar pelo menos 2 horas de sono, tá bom? Pimenta Mariana, pimenta, eu gosto muito de pimenta. Tem dia que eu como pimenta até no café da manhã. Deixa eu voltar lá no início, teve muita pergunta aqui. Eu gosto quando tem muita participação. Eu acho que esse tema é fundamental, é fantástico. Nós precisamos falar mais desse tema. E esse tema dá um leque de possibilidades, né? Esse tema inteligência, esse tema sono, é um tema fantástico aí. E a gente fala, eu tenho uma comunidade no Facebook que todo dia eu faço plantão de dúvidas lá, falando isso, daqui a pouco eu estou lá. E uma das maiores queixas é sono, né? A gente vê. A titia Isabela, consultora de sono, tá lá com a gente também. Ela faz lives lá. Falando nisso, acho que tem uma live dela hoje, fazendo propaganda para você aí, né, Isabela, consultora de sono. Você nem me pediu para fazer propaganda, eu tô fazendo aí. Tem uma live sua, se não me engano, 19 horas. Então, eu voltei no início aqui, tô procurando as perguntas. Teve muito joia, muito oi, muita gente falando que tava boa a imagem. O meu dedo, acho que eu tenho muita força, eu aperto aqui o negócio digita. Bom dia. Sobre o café para mães que amamentam exclusivamente, se atrapalha o sono do neném. Ô Camila Nutri, você é Nutri, ó. Você é Nutri, você tem que falar para nós aí. Pois é, tem uns estudos falando do café da mãe. A quantidade de cafeína que passa pelo leite materno é muito pequena, né? Aí depende muito da quantidade. Tem pessoas que tomam 1 litro de café por dia, com certeza vai ter impacto, né? Outro dia eu atendi, outro dia não, já tem um tempo, né? Mas ela consulta comigo até hoje. Eu atendi uma mãe do bebezinho que ela tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. Não sei se ela está aí me assistindo. E eu expliquei dos riscos e tal, mas ela continua tomando. Mas assim, realmente parece que é um vício, né? Depois que a pessoa começa a tomar muito, parece que vicia mesmo. É um vício difícil de sair, de tirar, inclusive, né? Comparado até com cigarro e tal. Então, o excesso do café, eu acredito que sim, tem um impacto negativo. Agora, se tomar o café de manhã, no café da manhã, tomar uma xícara de café, 2 ali, eu realmente acredito que não vai ter problema pelo leite materno. Agora é observar, né? Você pode fazer o teste, não, eu vou ficar uns dias não tomando café e observar, nossa, o sono do meu filho mudou, né? Na criança a gente faz muitas observações, às vezes quando o neném tá com uma alteração intestinal e mamando no peito, a gente pede para tirar alguns alimentos, também não tem nada científico para isso, mas a gente vai observando, né? Observar. Tem crianças que são mais sensíveis, né? Assim como adultos. Tem adultos que tomam café e não dormem à noite. Tem gente que toma 1 litro de café à noite e dorme, né? Então isso varia muito. Tem pessoas que são mais sensíveis. Tem gente que toma maracujá, suco de maracujá e quase desmaia em cima da mesa. E outros já tomam 1 litro de maracujá e nem boceja. Então esses fitoterápicos, né, coisas naturais são bem individuais. Mas o café sim, ele não deve ser dado para criança. Agora a mãe amamentando tomar, a quantidade que passa é muito pequena, mas não deixa de passar, né? Então não tem problema eu tomar, mas é observar a criança. Se estiver dormindo mal, uma coisa que eu sugiro, Camila, é suspender por uns dias e observar, tá bom? Olha, a Claudiane Almeida, bebê de 7 meses dorme a noite toda, mas quase não faz a soneca de dia. Tem algum problema? Bom, tem sim, Claudiane. É importante a gente oferecer a oportunidade dessa soneca durante o dia, porque isso pode impactar tanto no sono da noite, o sono da noite pode não estar sendo de qualidade, como eu disse, né, na live, e também na quantidade de aprendizado da criança, no desenvolvimento da inteligência. Então, 7 meses é importante a criança dormir durante o dia. E quanto que precisa dormir durante o dia? Nessa idade, estou abrindo aqui mais uma vez a tabelinha, não estou falando nada da minha cabeça. Nessa idade de 6, 7 meses, é importante dormir pelo menos umas 2 horas durante o dia. Não vai ser às vezes 2 horas contínuas, dorme 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, está ótimo, né? Lembrando que aquele ritual do sono que eu citei na live, que é 1 hora antes da hora de dormir, diminuir o ritmo, dar um banhozinho, dar o leite, dar um banhozinho, entrar para um quarto mais escuro, ligar um ventilador para dar um ruidinho branco, tal. Você pode fazer, você tem que fazer também na soneca da manhã, na soneca da tarde. E é bom a gente mapear, durante uma semana, por exemplo, você vai anotando os horários que ela tem sono, e sempre tem um horário. Aí vai dando, acorda às 7 da manhã,
Vai dando 9, ela tá já bocejando, mas daí a pouquinho ela para de bocejar. Ela tá esfregando o olhinho, fica mais enjoadinha ali, mas daí a pouquinho ela para. Porque na hora que passa, a gente não pode deixar passar o momento do sono. Depois que passa, aí a gente já não consegue mais oferecer o sono para a criança. Às 2 da tarde é o momento que ela fica mais enjoadinha, mas daí a pouquinho já tá espertinha de novo. Então você detectou que é 9 da manhã que ela fica espertinha, que é 2 que ela fica com sono, aliás, e 2 da tarde que ela fica com sono, então para isso tem que mapear durante uma semana. Aí se é 9 e 2, aí 8, que é 1 hora antes, e 1 da tarde, que é 1 hora antes, aí você já pega no colo, de 7 meses é a fase que a criança está tentando engatinhar, arrastar, pega no colo, dá um paninho, uma naninha para ela amassar, dá o peito, ou mamadeira, ou leite no copinho, ou dá o leite, né, que ela está acostumada. Dá um banho, o banho ajuda demais na criança a adormecer. Entra para o quarto, dá uma quebrada na claridade. Muitas pessoas acham que durante o dia não precisa escurecer o quarto. É importante dar uma quebrada na claridade, é importante ligar um ventilador, que ele vai ofuscar o barulho externo. A criança nessa idade, qualquer cachorrinho que late na rua, já, opa, um carro com buzina. Então é importante a criança ter esse momento de tranquilidade e um ruidinho de um ventilador ajuda. Lembrar que o calor é outra coisa que atrapalha, então o ventilador, se estiver muito quente onde você mora, liga um ar-condicionado também. A temperatura boa para a criança dormir entre 21 e 23 graus, isso vários estudos mostram. Muitos pais agasalham a criança em excesso. Ai meu Deus, ele fica suando a noite toda, doutor, não entendo. Mas está suando, não pode suar, a criança não pode. O extremo do frio é tremer, quando está tremendo é porque está com muito frio. E o extremo do calor é suar, se está suando está com muito calor. Isso atrapalha a criança alimentar, isso atrapalha a criança dormir também, e isso impacta negativamente no sono. Então, o ambiente tem que estar adequado. Então, alguma coisa está atrapalhando sua filha dormir. E muitos têm medo, ela está dormindo a noite toda, então eu vou deixar ela não dormir de dia. Se você faz isso, daqui a um tempo ela vai parar de dormir à noite, inclusive. Então o sono durante o dia ele tem impacto positivo no sono noturno, é diferente do adulto. Se o adulto dorme muito durante o dia, ele vai perder o sono à noite, né? Ou ter dificuldade. Agora a criança não, o bebezinho, principalmente nos primeiros 3 anos, ele precisa dormir de dia. O não dormir de dia geralmente impacta negativamente na noite também, tá bom? Aí a dica que eu te dou aí, ô Claudiana. Deixa eu ver aqui se dá para mais uma. Eu sugiro você tentar modificar isso aí. Apesar que a noite está boa, né? Às vezes os pais ficam com medo de mexer, mas você pode mexer, pode estimular o sono do dia, que você vai ver que talvez ela vai dormir até melhor à noite, tá bom? Quantas horas deve ser a soneca de um bebê de 2 anos? Eliane, Eliane, pode variar, tá? De criança para criança. Geralmente depois de 1 ano e meio, a criança já não precisa da soneca da manhã mais. Essa soneca da manhã, ela vai parando ali 1 ano e 3, 1 ano e 5, 1 ano e meio. Mas até os 3 anos é importante essa soneca da tarde. Olha, é importante de 1 a 2 horas, né? A média de 1 hora e meia de sono à tarde. Ele dorme 3 horas, tem problema? Não, você que está dormindo 3 horas consecutivos e está dormindo bem à noite, tranquilo. Agora, a gente não deve deixar que esse sono seja entre 5 e 7, né? Visto que o horário bom para a criança dormir à noite é entre 7 e 9, se a criança dá uma cochilada de 5 a 6, isso pode ter um impacto negativo. Não, mas chega, aí eu atendo muitos pais também que falam, não, doutor, chega às 6 horas da tarde, ele não está aguentando, chega às 5 horas da tarde, ele está pingando de sono. Se isso está acontecendo é porque ele não dormiu bem nas horas anteriores. Então é importante a criança dormir bem à tarde, nessa idade, né? Acho que é 2 anos, né? Que você falou que tem. 2 anos. 2 anos. Então é importante a criança dormir bem à tarde. Dormir bem, mas quando eu falo à tarde, ali entre meio-dia e 5, ela tem que dormir pelo menos 1 hora e meia, né, na idade do seu filho, né, de 1 a 2 horas, tá bom? Isso é importantíssimo para o sono da noite ser de qualidade também, tá bom? Tem uma aqui da Lu Silva. Minha filha tem 3 anos e 6 meses. E não está dormindo direito, porque está tendo muito pesadelo. Ela conta tudo o que sonhou, chora muito. Pois é, Lu Silva, existem as parassonias. As parassonias é o pesadelo, né? O pesadelo com muita frequência. Né? Todo mundo tem episódios de pesadelo eventualmente, né? O adulto, a criança, até o recém-nascido. Mas quando está com muita frequência é considerado parassonia. Então, pesadelo, o terror noturno, a criança acorda gritando, desesperado, e a mãe às vezes acende a luz, tenta fazer contato com a criança e parece que a criança está em transe, ele continua chorando às vezes por 40 minutos, 1 hora. E o sonambulismo, a criança levanta, senta na cama, conversa ou sai andando pela casa, são as parassonias.
Elas podem acontecer em toda a criança e pode acontecer mesmo os pais tomando todos os cuidados do mundo, em algum momento eventual. Nossa, aconteceu essa semana, daqui a 3 meses acontece novamente. Pode acontecer, às vezes até repetir o intervalo de um mês. Agora, quando a criança está tendo com muita frequência, tem alguma coisa acontecendo. E alguma coisa acontecendo que está prejudicando a qualidade do sono. Então, lembrando que você tem que vigiar, né? Eu não sei o seu caso aí, mas eu vou te falar as coisas que podem estar acontecendo. Uma delas é o horário para dormir. Lembrando mais uma vez que você tem que dormir entre 7 e 9. Dorme 11, dorme meia-noite. Isso pode estar influenciando na qualidade do sono e consequentemente, nos pesadelos. A hora que antecede a hora de dormir, sem tela, sem brincadeira agitada, tá? Lembrar que o livrinho ajuda muito. Outra coisa importante é a criança já adormecer no lugar que ela vai passar a noite. Muitos pais fazem dormir na cama e carregam para a cama da criança ou carregam para o berço. Isso aumenta a chance desses parassonias. A criança tem que estar tendo tranquilidade durante a noite. Se ela estiver sentindo alguma coisa incomodando, por exemplo, muita coberta também faz atrapalhar o sono. Frio demais, calor demais, e geralmente a gente vê calor demais, os pais preocupados que vai gripar, não vai ligar o ar, não vai ligar o ventilador. É importante a criança dormir fresquinha, não pode estar suando. Obstrução nasal, se a criança tem, por exemplo, uma rinite que faz respirar de boca aberta, então observa se ela não está roncando à noite, se ela não está respirando de boca aberta. Se isso estiver acontecendo, tem que levar no pediatra ou no otorrino para ver, tá bom? O uso de alguns medicamentos também, antialérgico, remédio para febre, para dor, pode aumentar. Enquanto está gripadinho, por exemplo, às vezes a mãe está dando algum antialérgico, isso pode aumentar os episódios de pesadelo, terror noturno, tá? Então tem que ver tudo isso aí. 3 anos, geralmente, de 6 meses, já não precisa tanto do sono do dia. Tem algumas crianças, a maioria para com 3 anos de dormir de dia, mas alguns ainda precisam do sono até os 5 anos. Como que eu vou saber disso? Vai chegando ali 5, 6 horas da tarde, meu filho está pingando de sono, ou está mal-humorado, irritado. Isso é um sinal de que provavelmente está precisando de dormir um pouquinho à tarde, ou está precisando dormir mais cedo, né? Porque às vezes acontece, o menino dormir 11 horas da noite e acordar às 7 horas da manhã, e aí está dormindo pouco e aí está tendo sono. Se passar a dormir 8 horas da noite e acordar às 7, aí não vai ter a necessidade de sono noturno. Mesmo ela dormindo mais cedo, acordando no momento adequado, no horário adequado, está tendo essa sonolência no final da tarde, provavelmente está precisando do sono do dia, que a falta desse sono do dia aumenta também essas parassonias. Então, tudo isso aí que eu falei, tá, Lu Silva? Fica de olho, com certeza tem alguma dessas coisas acontecendo. E se não, tá tudo bem, nossa, tudo isso que você falou aí, doutor Fabiano, nada disso está acontecendo. Aí é bom levar para ser avaliada, né? Levar no pediatra ou no neuropediatra, porque não é tão comum acontecer quando as outras coisas estão tudo de acordo, beleza? Lúcio. Então é isso, pessoal. O recado que fica é isso: é a importância do sono de qualidade para o desenvolvimento, para o neurodesenvolvimento e desenvolvimento da inteligência, tá? E lembrando mais uma vez, para quem chegou de última hora aí, que para que isso aconteça, os pais precisam também ter qualidade de vida, ter sono de qualidade. Então tudo é um ciclo, né? Um influenciando o outro, um dando exemplo para o outro, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Quem gostou da live aí, compartilha. Vou deixar salva no IGTV aqui. Muita gente mandando coraçãozinho aí. Obrigado aí demais a vocês aí. E depois que eu postar aí, vocês compartilhem, marquem nos comentários aí pessoas que têm filhos, que eu acho que é importante as pessoas se conscientizarem disso, né? De ver muita criança às vezes com ansiedade extrema, com dificuldade alimentar, dificuldade de comportamento, e às vezes o simples fato de melhorar o sono já tem um impacto positivo na melhora desses sintomas aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos aí. Eu vou deixar a live salva aí para vocês aí depois, tá bom? Muito obrigado a todos.